eu não quero entrar em treta, mas eu quero dizer o seguinte: tem uma turma bolsonarista que eles não têm mais criticado o Alexandre de Moraes. A OEA foi no Brasil, eles não dedicaram pauta a isso. Eu acho muito estranho. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. E veja só que coisa curiosa, né? Isso tem mais a ver com o declínio da nossa velha imprensa do que com guerra cultural em si. Só mostra o grau de estupidez e loucura desses militantes que ocuparam as redações, né? Folha de São Paulo, mudança climática é o título. Reportagem: estresse gerado por mudança climática pode aumentar divórcio entre aves. Pesquisadores observam crescimento na taxa de separação de espécies por causa da chuva. E a grande dúvida que a gente tem quando lê isso é com quem ficam os filhos, para quem vai a custódia, a guarda das crianças nesses divórcios, né? Eu não sabia que pássaro casava e se divorciava, mas alguém que escreveu essa manchete na Folha poderia muito bem se dar o luxo de explicar. A gente até sabe que existem algumas aves monogâmicas. O pinguim é fofinho, o pinguim descobre ali seu parceiro e fica a vida inteira com o mesmo parceiro, uma coisa bonitinha. Mas, de novo, aves não casam e aves não se divorciam. E a taxa de separação não está aumentando por conta de mudanças climáticas. Tudo isso é uma narrativa ridícula. Se o intuito era me convencer de vender meu SUV, ou de parar de comer carne, ou de achar legal canudinho de papel, não deu certo. Mas vamos em frente, porque a loucura deles continua. Jornal O Globo agora. 88% dos solteiros preferem parceiro que se preocupa com o meio ambiente. Aliás, a coisa mais comum do mundo. Você está na balada, você está na noite, você está num bar, você se aproxima da pessoa e fala: você viu o documentário do Al Gore que falava que o planeta ia derreter 10 anos atrás? E aí? O que você fez a respeito? Você gosta da Greta Thunberg? Não, isso não acontece, isso é mentira. Talvez as pesquisas que a Globo leva a sério sejam feitas em algumas saunas que certos jornalistas frequentam. Nada contra, o sujeito é adulto, faz o que quiser da vida, pede carona em sauna e paga da forma que for. Isso é um problema dessa turma. Agora, não é verdade. Não é verdade que quase 90%, 9 em cada 10 solteiros colocam como uma das prioridades na hora do chaveco o que o outro pensa acerca das mudanças climáticas. Isso é uma amostra muito enviesada de gente nada normal. Bom, ainda na linha da guerra cultural e da pandemia e tudo, e para mostrar que o Bolsonaro tinha razão, né? Veja, em 2021, Bolsonaro chama de Mandrake vacina em desenvolvimento pelo Butantan. O presidente também voltou a criticar medidas de isolamento e defender medicamentos sem eficácia. Cada uma das coisas, com o tempo, se mostrou acurada, né? Bom, Covid 2025. Promessa de Dória, Butanvac, custou 61 milhões e falhou em teste. Ou seja, era Mandrake. Era uma vacina Mandrake. As medidas de isolamento tampouco reduziram qualquer tipo de óbito ou contágio. Isso também já ficou mostrado, comprovado em estudos sérios. E os medicamentos sem eficácia ajudaram bastante. Isso também já está bem robusto na ciência. Ou seja, Bolsonaro estava farejando bom senso em algumas críticas e a militância das redações estava repetindo o que o lobista Dória escutava dos seus coleguinhas chineses. O tempo é amigo da razão.
Em questão de criminalidade na guerra cultural, quero chamar atenção, claro, para esse latrocínio horrível que vimos em São Paulo esses dias, né? Um jovem professor de ciclismo sem nenhum tipo de reação, pelo menos no vídeo ali não dá para ver nada sendo esboçado, por um celular. Vagabundos, monstros, vão lá e matam o cara do nada. Quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente pensa imediatamente em Bukele. Bukele anuncia cerco militar à cidade salvadorenha, onde um policial foi assassinado. Detalhe para o subtítulo: cerco de segurança foi feito ao redor do município com mais de 5.000 agentes, ou seja, matou um policial, manda 5.000 policiais para a cidade e cerca tudo. Eu tenho visto esses dias, revisto pela terceira ou quarta vez, a trilogia do Christopher Nolan do Batman, que é a melhor que existe. Nesse exato momento, meu filho está vendo o primeiro, Batman Begins. Ontem nós vimos juntos o do Coringa e vamos ver final de semana o do Bane. O do Bane é o Jacobino, que toca o caos na cidade, de forma muito hipócrita, como todo jacobino. Tem bons textos sobre isso. O do Joker é o do niilismo. É o cara que acha que nada justifica a vida, só o caos, ele é o agente do caos, só que ele aposta errado, porque os seres humanos acreditam na humanidade, no amor e por aí vai. Até mesmo bandidos, nesse caso, naquela cena famosa dos barcos. O ponto é o seguinte: quando o clima de anomia se instaura, pessoas normais, em condições normais de temperatura e pressão, que estariam defendendo afetações liberais, legítimas, o devido processo legal, aquela coisa toda bonita, tratamento humano para bandidos. Bandido bom é bandido morto, é uma frase de efeito bacana, mas não é o que a gente deseja para uma civilização, não é. Em condições normais de temperatura e pressão. Quando o clima de anomia se instaura, quando o cara vai lá e está tão ousado, até porque o mau exemplo vem de cima, o presidente é um ladrão, que foi recolocado na cena do crime pelo vice que denunciava que ele era ladrão e seus cúmplices no Supremo, na imprensa e por aí vai. E um sujeito vai lá e mata do nada para pegar um celular num bairro nobre de São Paulo, porque sem afetações hipócritas também não é igual Itaim Bibi e Baixada Fluminense no Rio, não é igual. Tem zonas conflagradas pela criminalidade, são locais onde o Estado paralelo se criou, não é igual. Então, quando esse tipo de coisa acontece, é normal que a imensa maioria olhe e fale assim: cadê o vigilante? Cadê o Cavaleiro das Trevas? Cadê alguém para fazer alguma coisa? E como o Bukele tem sido um bom exemplo na América Latina, é claro que é normal pensar nele. A Renata Barreto, minha amiga liberal, escreveu, né? Bukele, Brasil precisa de um Bukele para ontem. Foi o título da minha coluna na Gazeta do Povo. Ainda mais quando a gente compara com isso, né? Rio de Janeiro, PM de folga é morto, colocado em carro e jogado ladeira abaixo. E nada acontece. Bandidos fogem e nada acontece. Vida que segue. Aí, meus caros, eu não quero entrar em treta com nada que venha de longe. Os cangurus ladram e a caravana passa. Mas eu quero dizer o seguinte: tem uma turma bolsonarista que, em primeiro lugar, surgiu como direita há menos de 5 anos. Eu estou nisso há 20 e poucos. Eu, Leandro Ruschel, Flávio Morgenstern e tantos outros. Eles querem a todo custo demonstrar uma lealdade para com Jair Bolsonaro, que eles acham que de alguma forma é isso que ele deseja, criando cisão, dividindo, rachando a direita o tempo todo e gastando 90% da energia ou mais para atacar o Partido Novo, os lavajatistas, mas eles não têm mais criticado o Alexandre de Moraes. A OEA foi no Brasil, eles não dedicaram pauta a isso. Eu acho muito estranho. Aliás, o Flávio Morgenstern escreveu um textão sobre isso, falando: é o meu último comentário sobre o assunto, não quero treta, não acho que isso interessa a Jair Bolsonaro, não acho que isso interessa à direita, temos outras prioridades.
Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.